Muito bem, senhoras e senhores, vai começar a jornada de resolução da lista. Lista que é essa? Sete. Deixa eu ver aqui que cor que eu vou. Não, deixar branco. Vamos lá, ó. O primeiro exercício pede. Deixa eu só marcar o lugar certo para eu escrever, senão depois eu escrevo onde não deve. Aqui. É isso. Beleza, ó. Não, o 5 até que não foi. O 22, não, depois do 5 qual que é? O 10. O 10 foi da hora, né? Pouca conta. Vamos lá, ó. Ah, nesse, nesse, no exercício 5 ele pede para expressar a derivada de W em relação a t, em função de t, usando a regra da cadeia. Ou seja, para derivar essas coisas do jeito que elas estão aí. E depois. Eita, que eu só fiz metade desse exercício. Agora que eu vi. Eu só fiz metade. Então, esse aqui vai ficar faltando metade. Nossa. Vamos lá. Vai dar certo. Fé em Deus, vai dar certo. Depois ele fala para expressar W em função de T e derivar diretamente. Né? Óbvio, porque o 5 e o 10, a ideia era fazer isso para os dois. Muito bem. Então, e depois calcular o valor de dWdt do ponto dado aí, que é o t igual a 1. Então, ó, essa primeira parte, o que eu fiz? A primeira coisa, sempre que eu vou calcular a derivada parcial, usando a regra da cadeia, eu prefiro sempre pensar em cima do diagrama. Do que ele não, esse exercício não pede para desenhar o diagrama. Eu não vou avaliar, dar pontos para o diagrama, mas eu sempre faço derivada com regra da cadeia olhando para o diagrama. Eu acho muito mais fácil e corro menos risco de errar. Tá? Ah, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem W que depende de x, y e z. Então, eu coloquei W dependendo de x, y, z, e o x, o y e o z, os três estão dependendo de t. Dessa vez, eu coloquei assim, porque eu tenho a impressão de que se a gente fizer. Espera um pouquinho só. Eu tenho a impressão de que se a gente fizer o diagrama desse jeito, W de x, y, z, e cada um deles, dependendo de t, eu posso fazer o diagrama desses dois jeitos. Eu sempre usei assim, desse segundo jeito. Mas eu estou com a leve impressão de que se a gente usar assim, fica bem evidente que todas essas variáveis dependem de uma única variável. Assim, embora todas elas sejam a mesma, não fica de imediato evidente. Por isso que eu coloquei desse jeito aqui. Mas você pode desenhar de qualquer um dos dois jeitos. Tá? Qualquer um dos dois está correto.
Tá bom? Voltando. Tendo o diagrama, as derivadas que eu tenho que calcular são, nesse caso, todas as derivadas parciais, porque W depende de mais de uma variável. Então, eu tenho que calcular a parcial de W em relação a x, em relação a y e em relação a z. E depois, eu tenho que calcular as derivadas de x, y e z em relação a t. Como t é uma variável, como x, y e z depende de uma única variável, essas derivadas aqui são totais. Está errado se você escrever aqui derivada parcial, certo? Tem que ser derivada total. Bom, com isso, como a dependência final é de uma variável só, então a gente vai ter uma única derivada, que é a derivada de W em relação a T. E aí, quando eu olho para o meu diagrama, o que a gente tem? A gente tem W em relação a X em relação a T. Então, vai me dar essa parte aqui. Derivada de W em relação a X vezes a derivada de X em relação a T. Me dá esse primeiro pedaço aqui. Aí nós temos a derivada de W em relação a Y e a derivada de Y em relação a T, que vai me dar essa parte aqui. E, por fim, a derivada de W em relação a Z e a derivada de Z em relação a T, que vai me dar essa parte aqui. Então, é essa derivada que a gente tem que calcular, usando a regra da cadeia. Ok? Bom, para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular essas derivadas todas aqui que estão indicadas no diagrama. Ok? Então, ó, a parcial de W em relação a x, eu vou olhar para essa derivada aqui. Isso aqui é zero, desculpa, porque não depende de x. O 2y vira uma constante, então eu só vou derivar a exponencial de x, que é a própria exponencial de x. Então, dá 2y elevado a x. A parcial de W em relação a y, essa parte aqui também dá zero. E agora, o 2 elevado a x é que é minha constante. E a derivada de y em relação a y dá 1. Então, sobra 2 elevado a x. E a parcial de W em relação a z, tudo isso aqui vai dar zero. E a derivada de L de z, 1 sobre z, então vai dar menos 1 sobre z. Alguma dúvida? Depois eu tenho as parciais de x, y e z em relação a t. A parcial de x em relação a t é o ln de t quadrado mais 1. Então, vai ficar 1 sobre t quadrado mais 1, aqui, vezes a derivada do argumento do ln, que vai ser 2t, aqui. A derivada de y é a derivada do arco tangente. Esse menos 1 não é 1 sobre tangente, é o arco tangente. Né? Nas funções trigonométricas, o menos 1 indica a função inversa e não o inverso da função, né? Quando ele está aqui em cima da função. Então, seno menos 1, cosseno menos 1 é sempre arco, seno, arco, cosseno. E a derivada do arco tangente é 1 sobre t quadrado mais 1.
Essa derivada aqui você pode pôr direto, tá? O tempo que você tinha para provar isso aqui foi lá atrás no cálculo 1. Então, agora você já pode usar a fórmula direta. E a derivada de z em relação a t é a própria exponencial. Tudo bem até aqui? Bom, como eu calculei só metade, como eu fiz só metade da questão, o valor que eu coloquei aqui deveria ser do valor todo. Então, eu vou dividir isso aqui pela metade, porque a outra metade fica... Deixa eu só ver aqui o negócio. Ah, não. Deixa eu só pensar aqui, peraí. Isso aqui sai. E essas derivadas vão valer 3 décimos. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar. Isso aqui eu preciso apagar agora. E vou aqui. Isso. Então, agora, calculadas todas as derivadas, agora a gente vai usar aqueles valores nessa fórmula, né? Então, aqui vem parcial de dado em relação a x, a total de x em relação a t, parcial de dado em relação a y, total de y em relação a t, parcial de dado em relação a c e a total de z em relação a t. Só que eu ainda tenho os y e x da vida, então eu preciso trocar esses caras todos por t. Então, ó, o y é o arco tangente, tá aqui. O x é o ln de t quadrado mais 1. E aí, nesse ponto, como eu tenho a exponencial elevada a x, como o x é o ln, né, eu vou ter a exponencial, eu vou ter aqui ó, a exponencial do ln de t quadrado mais 1. Né? Esses dois aqui são funções inversas. Isso aqui sobra t quadrado mais 1, que é esse cara que está aqui, e esse cara que está aqui, que vem de cá. E o z é o elevado a t, então menos 1 sobre elevado a t. Cancelando quem tem que ser cancelado. Aqui não é mais, não é menos. Então, o sinal é errado aqui, né? É mais, professor. Então aqui é que não tem menos? É. Por que tem? Por que apareceu esse menos aqui? Tem, ele é da derivada, professor. Olha, peraí que entrou ar na minha cabeça. A derivada de z em relação a... Não, a derivada de w em relação a z tem menos. Menos 1 sobre e elevado a t, certo? Ah, não. Nossa, viajei, perdão. Ah, misericórdia, é mais. Porque isso aqui dá 2, isso aqui dá 1. 2 menos 1 que só dá 1. Eu fiz a... Relacionei esse valor direto com esse 1, mas não é. Perdão, gente. Ó, isso aqui dá 2.
Isso aqui dá 1 e 2 menos 1 dá 1. Nossa Senhora. Opa, peraí. Tudo bem até aqui? Vocês acertaram, certo? Eu é que nem tanto. Bom, na verdade eu acertei, eu não estava falando certo. Beleza. É, então, essa aqui é a derivada de W em relação a t. Depois que terminar isso aqui, eu vou fazer a outra parte junto com vocês, né? Já que eu não fiz. Mas eu já vou colocar aqui embaixo o item B, tá bom? O item B é aplicar essa função, que é a derivada, no ponto 1 aqui. Então, a gente vai ter 4 vezes 1, certo? No lugar de t, vai entrar 1. Arco tangente de 1, mais 1. Então, qual é o arco cuja tangente é 1? Π sobre 2. Então, eu tenho 4 vezes 1 vezes π sobre 2 mais 1. Esse 4 e esse 2 se cancela, sobra 2π mais 1. Professor, o arco Oi. tangente não é π sobre 4? Nossa Senhora, gente do céu. É, dessa vez foi só para ver se vocês estavam prestando atenção. Ainda bem que vocês estavam prestando atenção. Certo? E aí eu tenho que refazer esses valores aqui. Na verdade, eu vou refazer. Bom dia. Eu vou refazer esse aqui. Ó. Opa, deixa eu apagar esse cara aqui. O valor da derivada, o item B vai valer meio ponto mesmo. Tá? Ele não vai mudar, não. É, o total da questão é 2, né? Meio, isso aqui, 0,3. Tá? Isso aqui vai valer 0,4. Beleza? Então, até agora deu 1,5, certo? 0,4 da derivada, 0,3 das derivadas que precisam ser usadas para chegar aqui, e mais meio ponto do B, ok? Tudo bem até aqui? Dúvidas? Perguntas? Então tá. Então agora eu vou tirar isso. Professor. Sim, o que eu errei? Ah, não, a soma não dá 1,5, porque é 0,3 mais meio mais 0. Não, 0,3 mais 0,4. É, então. Só- Então, 0,3 mais 0,4 mais meio dá 1,2. Senhor Pai, Professor, você precisa dar uma dormida. eu, eu sei, eu sei. Por isso, ó, hoje, vou deixar, ainda bem que isso aqui está sendo gravado. Hoje é a prova viva de que não adianta vocês estudarem na véspera de prova, igual uns loucos, varando noite. Chega na hora da prova, faz essas merdas que eu estou fazendo hoje, entendeu? Eu estou provando para vocês que isso dá. Peraí, isso aqui tem que dar.
Não, tudo bem. Isso aqui vai ser 0,4 mesmo. Porque o total disso aqui está dando 1,2, o outro vai dar 0,1, tá certo. A conta que eu fiz aqui tá certa, eu falei errado, tá? Até agora deu 1,2, certo? O resto vai para isso. Então, o valor está certo. Eu só falei Ó, então eu vou apagar isso aqui, tudo. Vou apagar isso aqui, isso, isso, isso. Muito bem. A segunda parte do exercício, eu vou ter que fazer junto com vocês agora, porque eu esqueci. Vai ser essa parte aqui, ó. Expressar W em termos de tempo, certo? Então, o que que a gente tem que fazer? Eu vou colocar W e já vou substituir os y, o x, y e z pelos seus valores aqui. Então, o W vai ficar apenas em função de t. Então, nós vamos ter duas vezes o y, que é o arco tangente de t, vezes o e elevado a x. Eu vou deixar tudo indicado por enquanto, tá? Menos o ln de z, que é e elevado a t. Tá bom? Isso aqui... Tem uma porta batendo aqui que eu vou... Espera um pouquinho. Foi só eu levantar, alguém fechou a porta. Ó, então vai ficar esse cara e esse cara são funções inversas, esse e esse também. Então, isso aqui vai ficar duas vezes o arco tangente de t vezes t ao quadrado mais menos t. Certo? Não? Errei? Não, eu que estou tentando entender agora, professor, porque quando eu fiz exercício, na B, que falava calcule no valor dado de T, eu achei que era aquela parte que você acabou de fazer da substituição. Entendeu? Eu interpretei errado, entendeu? Entendi. Aí agora eu tô tentando entender essa segunda parte que você está fazendo, entendeu? Tipo, essa parte que você está fazendo é sem... Sem usar a regra da cadeia. Ah, entendi agora. Entendeu? Quando ele fala para expressar W em termos de t e diferenciando diretamente em relação a t, pega todas as dependências, joga tudo lá dentro, escreve W só em função de t e deriva direto. Tem situações que esse processo de não usar a regra da cadeia vai ser mais fácil. Por exemplo, o exercício 10. Esse aqui também tá sendo vai ser mais fácil. Mas esse aqui, usando a regra da cadeia, ele nem é tão complicado. Mas o 10, aqui ele é. Então, eu achei que a B era aquilo que você acabou de fazer, entendeu? Ah, isso aqui? Não, que você já passou.
Ah, tá. Eu não fiz a B, eu achei estranho. Eu falei, Mary acabou de passar a B aqui. É. Mas, de uma certa forma, a B é isso aqui, certo? Eu já fiz a B. A- o exercício B. Opa, não é você. Ah, é isso aqui. O exercício B é pegar a derivada de W em relação a T, que é essa aqui, e óbvio, a gente vai chegar nesse valor tanto de um jeito quanto do outro. Pegar essa função e aplicar no ponto um. Então, a B é só isso aqui, ó, é uma linhazinha só. Ok? Tá bom. Beleza. Bom, tendo isso aqui, aí então a gente vai derivar W diretamente em relação a T, uma vez que agora ele só depende de T. Tem um produto aqui, certo? Eu vou ter duas, eu vou deixar até indicado primeiro, derivada em relação a T do arco tangente vezes T ao quadrado mais um, mais duas vezes o arco tangente vezes a derivada em relação a T de T ao quadrado mais um. E aí isso aqui não coube. Eu só preciso de um pouquinho de espaço. Acho que só isso já me ajuda. Menos essa derivada aqui, que é 1. Certo? Então, só para essa derivada aqui, quando eu calculo a derivada disso aqui, eu tenho um produto e a derivada disso aqui está dando menos. Então, aqui a gente vai ter duas vezes derivada do arco tangente. É 1 sobre t ao quadrado mais 1. Que multiplica t ao quadrado mais 1. É isso? Mais. Aí aqui eu tenho duas vezes o arco tangente de t vezes a derivada de t ao quadrado mais 1, que é 2t, e menos 1. Esse t ao quadrado mais 1, esse aqui cancela. Então, a derivada de w em relação a t fica sendo isso. Então, isso aqui dá 2. Isso aqui vai dar 4 vezes t vezes o arco tangente de t. 2 menos 1 dá 1, que é o mesmo valor que a gente tinha antes. Certo? Ficou meio desbalanceada a conta aqui. Ah, tudo bem. Vai ficar um pouquinho desbalanceado, mas porque para esse aqui,
Sobrou 0,8. Não errei não, né? Soma deu 2 agora. Tudo bem? Acho que esse foi o único exercício que eu não fiz inteiro. Né? Acho. Não vou garantir, não. Então vamos lá. Fecha, fecha. Vamos para o próximo. Fecha. Nossa, esse aqui, meu senhor. Quem foi que escolheu esse exercício para vocês fazerem? Quem foi? Ó, algum iluminado pediu para vocês fazerem esse exercício que diz o seguinte: para expressar as parciais de W em relação a U e V, em função de U e V, usando a regra da cadeia. A mesma ideia do outro, só que agora a diferença é que a gente está com duas variáveis no final da dependência. Luca, faz para mim. Só um minutinho, gente. Pedir para o Luca fazer um café para dar uma cortada. Tá? Então, a diferença é que agora a gente tem, na dependência final, duas variáveis. E aí depois ele também fala para expressar W diretamente antes de diferenciar. Essa parte aí que se você não ficou com raiva, você não fez direito o exercício, porque quando você faz a segunda parte, a hora que você faz a segunda parte, se você não sentiu raiva, uma das duas você errou. Porque depois que você faz a primeira do primeiro jeito, e aí você faz do segundo jeito, você tem que ter sentido raiva. Mas eu vou explicar depois o motivo. Não foi, falei brincando quem foi que escolheu, mas não foi aleatória a escolha desse exercício. Depois eu explico por que eu fiz isso. Se você fez as coisas do jeito, seguiu a ordem certa do negócio, você vai entender o que eu vou querer dizer. Muito bem. Então, eu começo fazendo o diagrama, reforço. Este exercício ele não está sendo cobrado, mas eu sempre uso o diagrama para fazer as derivadas. E nesse caso, né, como eu tenho x, y e z dependendo de duas variáveis, então aí eu acho mais fácil indicar as duas para cada x, para cada variável anterior. As derivadas que a gente tem que calcular, nesse caso, são todas parciais. Não tem nenhuma derivada total. Porque eu sempre tenho... A minha dependência é sempre de mais de uma variável, né? Então, nessa primeira parte aqui, eu tenho a parcial de W em relação a x, y e z. E na segunda, eu tenho a parcial de x, y e z em relação a u e v. Deixa ela fora, depois a gente... Tudo bem? Chegou o cafezinho. Alguém quer café? Quentinho. Ah, vamos lá. Então, ó, as derivadas que eu vou ter que calcular são essas. Ó. A parcial de W em relação a U, que vai ser... Deixa eu ver se eu não estou... Que vai ser a soma desse com esse, certo? Então, a gente vai ter ó, a parcial de W em relação a X, de X em relação a U. Depois, W em relação a Y e Y em relação a U.
W em relação a Z, Z em relação a U. Então, tem tudo isso aqui. E a outra, eu só vou trocar U por V. Então, eu vou fazer a soma dessa linha com essa linha e essa linha. Ou seja, a parcial de W em relação a X em relação a V, W em relação a Y em relação a V, e W em relação a Z, W em relação a Z em relação a V. Certo? Então, eu tenho esse tantão de derivada para calcular aí. Agora sim, eu vou começar a fazer os cálculos que de fato vão ser avaliados, né? Isso aqui eu acho muito importante que você faça sempre que você for calcular a regra da cadeia, para você não se perder e depois ficar fácil de saber se você calculou tudo que você tinha que calcular. Então, aqui eu tenho parcial de W em relação a X. Eu vou usar essa derivada, essa função aqui. Então, derivada do ln, 1 sobre tudo isso aí, o argumento do ln, e aí eu vezes a derivada do que tem dentro, que é 2x. Certo? Depois, parcial de W em relação a y, é a mesma ideia, só que eu vou derivar essa parte de dentro em relação a y, então vai dar 2y. E a parcial de z, a mesma coisa. Quer dizer, mesma coisa, nada. E aí em cima eu tenho 2i. Agora, as parciais em relação a U e V. Então, ó, parcial de x em relação a U. X é isso aqui tudo. Como é o e elevado a v é uma constante, poderia até deixar separado se quisesse, mas eu tenho derivada de U vezes seno, então sobra só o seno, multiplicando o e elevado a v, mais U vezes a derivada de seno, que é cosseno, está aqui. Tudo bem? Em relação a V, o U e o seno são constantes. Eu estou derivando em relação a V, eu só vou derivar o e elevado a V, que é a própria função. Então, fica a mesma coisa. A parcial de y em relação a U é semelhante ao que eu fiz lá para x, certo? A diferença é que vai ficar aqui, como aqui agora é um cosseno, então aqui fica cosseno e aqui fica menos seno. E a de y em relação a v também não muda, né? Fica a própria derivada, porque eu vou derivar a exponencial. E a de z em relação a u sobra o elevado a v, e em relação a v dá a própria função, eu estou derivando uma exponencial. Dúvidas aqui, não? Como nesse aqui eu fiz certo, então os valores são esses aqui mesmo. Essas derivadas todas valem meio ponto. Pode seguir? Ai, não fiz isso. É. Esse software é bom, mas quando dá zoom, dar o zoom é um inferno. Tá, deixa eu só ver o que eu tenho que apagar aqui. Esse, esse. Não, só isso. Acho que é só isso. Isso. Agora é a melhor parte do exercício. Substituir as coisas. Cara da Manuela. Substituir. Eu vou fazer só pro
por dw. Del W, del U. Então, ó, substituir todas as funções nessa equaçãozinha aqui, ó, tá? Aí, eu fiz uma continha separada aqui, ó, para ficar mais fácil de ver, que é essa partezinha de baixo aqui, o x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, ela acontece nas três. Então, assim, você não precisa fazer isso 3 vezes. Você pode fazer, por exemplo, do jeito que eu fiz aqui, ó, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Quando eu substituo o x, y e o z aqui, esse monstro todo aqui, o seno e o cosseno viram 1, então sobra o quadrado elevado a 2v. E eu tenho de novo o quadrado elevado a 2v, então, no final das contas, esse x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, quando substituo as funções, vai me dar 2u quadrado elevado a 2v. Então, ele aparece já aqui embaixo. Tá? Esse carinha aqui, eu já coloquei aqui, aqui e aqui. Eles estão vindo daqui. Tudo bem? 2x, eu vou pegar esse x aqui, então, multiplicar isso aqui por 2, o y e o z também. Firmeza? Deixa eu só fazer uma coisa aí. Então, agora, um monte de coisa aqui vai ser cancelada. Certo? O 2 cancela. Um desses U cancela com... o U de cima cancela com um dos U's de baixo. Frase ruim. O E elevado a V cancela com um desses E elevado a V. E o outro E elevado a V vai cancelar com esse cara aqui, ó. Certo? Ele está multiplicando os dois aqui, então ele cancela. Se você, quando escreveu isso aqui, já colocou o E elevado a V em evidência, então vai ficar mais fácil ainda de ver que eles se cancelam. Os mesmos cancelamentos acontecem na segunda parte. E aqui cancela quase tudo, sobra só 1 sobre U. Certo? Então, para isso, o que a gente tem? A parcial de U, parcial de W em relação a U, vai sobrar esse seno ao quadrado de U sobre U, esse seno vezes cosseno, o cosseno ao quadrado de U sobre U, menos seno vezes cosseno, mais 1 sobre U. Esse cara com esse cara, eu junto e sobra isso aqui, certo? Porque esses dois aqui vai dar 1. Esse aqui cancela com esse, porque eles são opostos. E eu tenho mais esse 1 sobre U aqui. Então, 1 sobre U mais 1 sobre U igual a 2 sobre U. Essa é a parcial de W em relação a U. Eu não fiz as contas, mas você deve ter feito. Quer dizer, eu não fiz as contas, não. Eu não coloquei aqui no gabarito, mas a simplificação é muito semelhante, até porque o x quadrado mais y quadrado mais z quadrado aparece de novo, então tem muita coisa que vai se repetir, mas terminado o processo de juntar tudo, a derivada em relação a v deve dar 2. Tudo bem? Essas duas derivadas valem meio ponto. Tudo isso para meio ponto. Pode seguir? Aí vem a melhor parte do exercício, que é fazer o W diretamente antes de calcular a derivada.
Quando a gente faz isso, efetivamente, o que nós estamos fazendo? Trocando x, y e z pelos seus valores direto na função dada. Então, eu tenho isso aqui é o x, isso aqui é o y, isso aqui é o z, todos eles ao quadrado. E aí a gente percebe que eu posso pôr u ao quadrado elevado a 2i em evidência, esse cara mais esse cara dá esse 1, e tem mais esse cidadão aqui. Esses dois vai me dar 2u ao quadrado elevado a 2v. Nesse momento, eu posso usar a propriedade de logaritmo, que diz que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Certo? Então, eu fico com essa soma aqui, ó, ln de 2 mais ln de u ao quadrado. Esse 2v, na verdade, nada mais é do que o ln de e elevado a 2v. Esse ln com esse conceito sobra 2v. Tudo bem até aqui? Fizeram assim? Aí eu vou derivar. Olha que maravilha. Certo? A derivada de ln de 2 é zero. Ln de 2 é uma constante. Então, eu estou derivando em relação a u. Esse 2v também é zero. ln de u ao quadrado, 1 sobre u ao quadrado, vezes a derivada do u ao quadrado, que é 2u. E aí, um desses caras cancela com esse, sobra o 2u que tinha sobrado lá no anterior. E quando eu derivo em relação a v, esse aqui também dá zero, esse aqui dá zero, agora esse aqui que é constante, isso aqui dá 2. Alguém tem ideia do porquê um exercício coloca um negócio desse para a gente fazer no livro? Não, você concorda que não deve ser só para irritar a gente, né? Tudo bem que irrita, mas não é esse o propósito do exercício. Um cara que se propõe a escrever um livro de cálculo não acha que vai fazer um exercício. Não, esse aqui eu vou fazer para irritar, só para o cara odiar meu livro. Não é essa a ideia, certo? Por trás disso está o seguinte conceito. Eu tenho duas maneiras de calcular a derivada. Ou eu calculo a derivada de uma função usando a regra da cadeia, ou eu calculo a derivada da função excluindo as variáveis intermediárias. Tudo bem? Faz sentido isso que eu estou falando? A primeira forma que a gente calculou essa derivada foi usando a regra da cadeia. A segunda foi desaparecendo com as derivadas intermediárias. Eu tirei o x, o y e o v e o z da história e mantive só o z, o w e o u e v. Ok? Bom, o que acontece? Quando eu faço dessa segunda forma, eu tenho alguns ganhos, mas eu também posso ter alguns prejuízos. Porque quando eu faço dessa segunda forma, ao eliminar as variáveis intermediárias, eu perco todas as possíveis informações que eu teria da variação de W em relação a x, y e z. Pensando só matematicamente, isso não faz muita diferença. Mas se a gente for pensar na vida real, num modelo de vida real, imagine que você tem uma função que depende de 3 variáveis, sei lá, pensando ambientalmente falando, de calor, de pressão e de qualquer outra coisa. E essas variáveis dependem de uma última outra variável. Certo? Eu até vou pensar num exemplo mais bonitinho para a próxima aula, para mostrar para vocês.
Quando você faz essa conta matemática que nós fizemos agora, você elimina essas variáveis do meio. Você pega a sua variável dependente, que você está querendo calcular, e você só consegue ver a variação dela em relação à última. Então, você perde muita informação aí. Você continua sabendo quanto que ela varia em relação à última, mas você não tem nenhuma informação do que acontece com as do meio. Faz sentido isso que eu estou falando? Tá? Então, se você quiser informações sobre o que acontece com essa variável que você está estudando em relação às variáveis intermediárias, eu não posso fazer desse jeito. Por isso que eu preciso saber a regra da cadeia. Mesmo que ela seja mais complicada em alguns momentos, às vezes eu preciso pagar esse preço porque eu preciso das informações da variável que eu estou estudando em relação às intermediárias, entendeu? Essa é uma das razões pelas quais eu preciso saber fazer as duas coisas. A outra é que nem sempre esse segundo formato vai ser mais fácil. Porque às vezes, quando você junta tudo numa única dependência, a função composta é tão complexa que você se perde na hora de fazer a derivada. Aí compensa deixar tudo separadinho, porque você consegue ver tudo que você está calculando. Nesse caso, quando a gente junta, muita coisa se cancela aqui. Nesse, nesse momento aqui, isso aqui tudo vira isso. Então, ao juntar tudo, a coisa simplifica. Mas nem sempre vai simplificar. Então, um outro aspecto desse exercício é te botar para pensar o seguinte: vou calcular uma derivada parcial de uma função composta. Antes de eu sair fazendo conta, eu preciso parar para pensar nesses dois aspectos. Primeiro, eu vou precisar das informações intermediárias? Sim ou não? Se sim, já não tem mais escolha. Eu tenho que usar a regra da cadeia. Se essas informações intermediárias não são importantes, eu posso pensar na possibilidade de transformar tudo na dependência final. O que eu preciso agora é avaliar se esse passo de jogar tudo para a dependência das variáveis finais, se ele vai compensar ou não. Você tem que ter a capacidade de analisar e olhar, bom, peraí, se eu jogar essas coisas tudo ali, isso aqui vai juntar, isso aqui vai juntar. Ah, então beleza, vale a pena, entendeu? Então essas informações são importantes. Pode não parecer muito importante agora, mas num processo de modelagem, isso é muito importante. Você ter esse domínio, saber que você pode fazer de um jeito ou fazer de outro, tá? Então, ó, dessa segunda forma, dessa vez eu fui bastante democrático, todos os valores que precisam ser avaliados estão valendo meio. Então, essa função que você precisa entender, porque ele pede para expressar o W, eu acho que eu comi uma frase aqui, né? Esse exercício. Nossa, não coloquei nenhum exercício. Esse é o exercício 10, né? Eu não tinha nem colocado aqui.
Aqui ficou faltando. Depois eu corrijo. Ficou faltando. Tá bom? Podemos seguir? Professor, Fala lá. eu fui muito burra e eu misturei tudo nessa questão e eu não sei o que eu considero, o que eu não considero, se eu dou tudo errado. Porque, tipo assim, eu cheguei nos resultados certos, mas eu meio que mesclei os dois jeitos e eu esqueci, tipo assim, eu não prestei atenção que poderia somar e aí eu fiz uma conta enorme. Nossa, foi muito bom. Ah, se você está com tanta dúvida, eu dou uma olhada nele e te falo. Aliás, eu até vou tentar. Não vou nem falar nada sobre feedbacks. Eu preciso dar feedback para vocês porque são importantes. Mas do jeito que eu tô dormindo nem para, não tô dando conta do que eu preciso. Mas vai entrar na fila. Mas se você está com tanta dúvida assim, eu dou uma olhada especificamente nisso e te falo. Alguém mais tem dúvidas sobre a correção do seu Eu exercício? tenho, Pro. Fala, Karine. Não, é mais ou menos a mesma coisa da Lara. E lá no começo também teve uma das derivadas que eu cheguei num resultado diferente. Aí eu também não sei muito o que eu faço aqui. Bom, se chegou num resultado diferente, a chance de estar errado é enorme. Deixa eu anotar aqui. Lara, exercício 10. O seu também, Karine? É só o 10 tá no problema? Isso. Tá. Depois eu mando um áudio para vocês rapidão. Tá bom? Obrigada, Pro. Imagina. Mais alguém especificamente? Estou falando tanto de correção. Pro, meu também. Tá. Ah, vamos lá. Falta a parte B, certo? Fecha isso. E aí aqui. No ponto menos 2, 0, a gente tem esses valores. Certo? Esse meio ponto é de graça. A derivada de V, a parcial de W em relação a V, ela é constante, certo? O que isso significa? É um de cada vez. Eu tenho um sistema que depende de duas variáveis, certo? E a gente sabe que um sistema, não, uma função, perdão, uma função que depende de duas variáveis. E a gente sabe que a parcial dessa função em relação a uma das derivadas, uma das variáveis, é 2, ou seja, é constante. O que está acontecendo aqui? Quando eu olhar para o espaço, ó, eu tenho isso aqui, certo? Aqui está, o gráfico da minha função está aqui, assim, ó, em algum lugar aqui no espaço. Então, quando eu olhar para V e U e W, a derivada é constante, significa que não muda. Não importa que ponto eu esteja do meu espaço,
Ó, a derivada, vou fazer o gráfico da derivada. Ele é constante, certo? Não tem, a função não tem variação quando eu ando na direção de v. Ela vai ser sempre crescente, ou seja, a função em relação a v, ela está crescendo de forma constante. Certo? Então, quando eu ando nessa direção aqui, em qualquer lugar que eu estiver, quando eu ando na direção de v, eu sempre vou fazer o mesmo esforço. Eu vou ter, ou seja, na direção de v, essa função é um plano inclinado, entendeu? Tá? Tudo bem? Ficou? Professor, você pode explicar de novo essa parte? Posso. Deixa eu colocar aqui. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Vou tentar desenhar diferente. Ó. Vou colocar aqui. Assim. Aqui ó, tá o V. E aqui tá o... Então, aqui eu tenho o gráfico da minha função. Aqui está o W. Certo? O W é uma função de U e V. Eu não sei porque eu coloquei vetor ali. Peraí. E aí a gente viu que a parcial de W em relação a V é constante. Se a gente pensar numa variável de uma função de uma variável, ou seja, y igual a f de x, se essa função aqui, olhando lá atrás, se a derivada é constante, se a derivada é constante, é porque essa função aqui teria que ser 2x, certo? Essa função aqui é uma reta que passa pela origem. Assim. 2x. E a derivada, o gráfico da derivada é constante, assim, certo? O que significa isso? Significa que, nesse caso aqui, em qualquer lugar que eu estiver, a minha taxa de crescimento é sempre a mesma para isso aqui, para essa situação. Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que agora a minha função não é só em uma variável, é em duas. Mas o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer é que quando eu ando, ou quando eu ando nessa direção, não importa o ponto que eu esteja, o meu crescimento vai ser sempre o mesmo. Ou seja, a função ela pode ter o formato que ela tiver, mas na direção de V, ela é plana. Entendeu? De V. Né? Perceba que aqui eu tenho uma série de variáveis dependentes, mas quando eu chego lá na definição, porque não importa o ponto que eu esteja, o crescimento na direção de V é constante. Então, em analogia ao que eu tenho aqui, que é uma reta, aqui eu vou ter um plano. Mas não é que o gráfico da função é um plano. Entendeu? Mas na direção de V, ele vai crescer sempre igual. Tudo bem? Entendi, obrigada, professor. Vamos lá. Quem que é o próximo agora? É o 22. Então, ó, primeira coisa. O exercício 22,
O exercício 22, esse sim pede para desenhar o diagrama. Então, nesse o diagrama é avaliado. E ele pede para escrever uma fórmula para cada derivada. Mas no caso do exercício 22, ele pede só a parcial de W em relação a P. Mas teria também a parcial de W em relação a Q, certo? O exercício não pede para calcular. Então, ó, esse é o diagrama. Tranquilo? Tá. Essas parciais, você não... Ao desenhar o diagrama, você não precisa pôr. Eu ponho porque ajuda. Na avaliação do seu exercício do diagrama, se você não desenhou essas parciais aí, você não precisa descontar nada, tá? É interessante colocar? É. Precisa? Não. Tá? O diagrama vale 1 ponto. Esse exercício aqui é para compensar o anterior. Tudo bem aqui? Professor, Sim. se eu fiz só em relação a P, tá errado? É porque como ele pedia o diagrama da derivada em P, aí eu fiz só de P. Não. Ele pediu o diagrama Da- para cada derivada. Então, só que a derivada que ele pede é em Não. relação a P só. Aí eu... Esse é o outro passo. Aí ele só te poupou de fazer as contas da outra derivada. Mas o diagrama é esse aqui. Se não tem o P e o Q, tá errado. Beleza. Porque aí você dá a entender, olhando para o diagrama, se você pega só o diagrama, você vai achar que as x, y, z e v dependem de uma variável só. Não é nem meio certo, é errado. É que aí a derivada eu coloquei em tipo del, sabe? Sim. Eu pensei assim também, professor. Não, mas aí também não faz sentido, entendeu? Porque se eu faço W, X, Y, Z e V, e aí eu coloco, vocês viram isso aqui? E aí você coloca del X, del P, e quem olha para isso não faz sentido isso. Tudo bem, a pessoa pode dizer, bom, se está falando que essa derivada é parcial, então será que é porque tem dependência de mais uma? Mas se tem de mais uma, por que não está aqui? Então você deixa dúbia a análise de um diagrama desse, entendeu? O diagrama tem que, ao olhar para o diagrama, você tem que conseguir enxergar todas as dependências que o sistema todo apresenta. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim, professor. Entendeu? Um diagrama dessa forma, ele transmite de cara a informação de que essas variáveis dependem só de P. Essa seria, na primeira leitura, a primeira impressão seria isso. Aí, se você coloca dentro do diagrama a derivada parcial de x em relação a P, quem estiver lendo isso vai pensar duas coisas. Será que ele errou na hora de escrever a derivada? Ou será que x depende de mais de uma variável? Mas se depende de mais uma variável, quem é essa outra variável? E por que ela não está aí? Entendeu? Então, assim, a coisa fica
Estranho, que diz o carioca. Bom? Podemos seguir? Isa, Alessandro? Beleza, professor, obrigada. Beleza, professor. Tá bom. Então, ó, eu peguei aquele diagrama e coloquei ele aqui no cantinho, só para a gente poder olhar aqui. O que acontece? O exercício só pede para como é que fala? Escrever a derivada, certo? E como ele nem... Quando a gente olha para as funções, ó, ele nem diz quem é a função, ele só diz as dependências das variáveis. Então, eu não tenho outra coisa para fazer a não ser deixar indicado quem é o cálculo, certo? E aí, de novo, eu vou seguir aquela mesma lógica. Só vou olhar para as linhas que me interessam, certo? Venho aqui, faço, e eu tenho esses 4 pedacinhos aqui. É só isso. Esse é mais um pontinho de graça. Eu até achei que ele podia pedir para fazer o W del Q também, né? E nem é tanta conta assim. Mas é isso aí, tá bom? Vamos lá. Depois do 22, quem que é 15, né? Seção 14.5. Nesse exercício, ele pede para encontrar a derivada da função nesse ponto, no ponto P0 na direção de um vetor. A função do 15 é essa função aqui, 3 exponencial de x cosseno de yz. O ponto é a origem e a direção é esse A aqui. Fala, Ana. Ai, foi sem querer, desculpa. Ah, não, tranquilo. Achei que você ia fazer alguma pergunta. Ainda bem que você não estava me xingando. Já pensou se o microfone? Professor desgraçado. Teve uma vez, nossa, um babado aqui. Depois, no final da aula, vocês me pedem para contar o babado. Eu paro de gravar e conto. Nossa. Me lembrem, me lembrem. Aí, capa, essa não pode gravar, não. Vamos lá. Ó. Então, primeira coisa. A derivada direcional é a derivada de G na direção de U no ponto P0, eu posso calcular como sendo essa conta aí, certo? Ó, eu estou derivando nessa direção esta função nesse ponto. Essa derivada é o gradiente de G aplicado no P0 escalado vetor U. Ok? Bom, o que a gente precisa fazer? Não necessariamente na ordem que eu vou apresentar, mas tem algumas coisas que eu preciso fazer antes de calcular a derivada em si, né? Uma das coisas que eu tenho que fazer é calcular o vetor U. O vetor U sempre vai ser a direção dada dividido pelo seu módulo. Se essa direção que é dada, se ela tiver módulo 1, então ela própria já vai ser o meu vetor U, certo? Então, de qualquer jeito, o módulo dessa direção eu tenho que calcular. Porque eu tenho que saber se ele é 1, então a direção é ele próprio. Se esse módulo não é 1, o vetor que eu vou usar vai ser esse cara dividido pelo seu módulo. Certo? Então, esse módulo aqui não tem jeito de fugir, você tem que calcular sempre.
Nesse caso, o módulo deu 3, portanto, essa direção não é um vetor unitário. Então, o vetor que eu vou usar vai ser o A dividido pelo seu módulo, que vai dar esse cara aqui. Tudo bem? Isso eu tenho que fazer. Outra coisa que eu tenho que fazer, calcular o gradiente. Esse é o vetor gradiente. Eu preciso calcular esse cara. Percebe que a redação do exercício, ela vai te dando as informações do que você precisa fazer, como você precisa fazer e o que você fez? É isso que vocês têm que entender. A redação do exercício precisa ter essas informações. Então, esse é o gradiente que eu tenho que calcular. G de x, ou gx está aqui, gy está aqui, e gz está aqui. As parciais de g em relação a x, y e z. Calculadas as parciais, o gradiente está aqui. Eu já coloco embaixo, então esse é o cara que eu estou precisando. O que mais que eu preciso fazer? Aplicar o gradiente no P0. Certo? Então, vou pegar esse cara aqui e vou usar esses valores aqui nele. Então, todo mundo é zero. Então, o x é zero, o y e o z são zeros. Certo? Não esqueça que a exponencial de zero é 1, não é zero. O que faz com que esse primeiro elemento aqui dê 3, os outros dois vão dar zero. Então, o gradiente no ponto P0 é esse valor aí. Tudo bem? Isso aqui sempre vai ser um vetor constante. No ponto, eu tenho um determinado vetor que aponta para um determinado lugar. Certo? O gradiente aplicado num ponto, ele é um vetorzinho constante. Constante no sentido que ele não vai variar. E ele não vai ser escalar, ele é vetor. Tá? E por fim, eu calculo a derivada, que nada mais é do que o produto escalar desses dois vetores que a gente encontrou. Certo? Esse cara aqui, que está aqui, e esse cara aqui, que está aqui. Dúvidas? Valores. Tudo bem? Eu não errei nada, não. Daqui para frente, a chance de errar é enorme. Soma tá dando 2 direitinho, né, mano? Não, quem tinha visto que eu tinha errado da outra vez foi a Isa, né? Dessa vez tá certo, né, Isa? Tá sim, professor. O café tá funcionando. O café deu uma boa de uma erguida na atenção. Esse era só isso, né? Não quer dizer que zerou o problema, não, tá? Então, vocês fiquem espertos. O último exercício é esse aqui. Esse é diferente. Ele pede para você encontrar... Oi. Não Oi, é Emma. exercício. Não é esse? É o 21. Puta que... Ah, não. É o 21. Cacete. Olha, professor, pra você se sentir melhor, eu fiz a mesma coisa, só que eu corrigi a tempo. Ah, não vai, olha. Eu me senti melhor, mas isso não resolve o meu problema. Eu me sentir melhor. Saber, sou... Ah, Senhor Pai.
Então, vamos fazer aqui. Peraí. Quatorze ponto cinco, exercício 21, Mocorongo. Depois eu dou uma arrumada aqui para colocar lá nos slides para disponibilizar o PDF para vocês. Mas aqui, por enquanto, eu vou deixar só a função f de x, y, z L de x, y mais L de y, z mais L de x, y. Tá certo? E o ponto, nossa, eu detesto falar esse ponto. Muito ruim falar isso. Parece aí. Beleza? Bom, qual é a primeira coisa a ser calculada aí? Nesse caso, não tem muito segredo. Tem uma coisa específica que tem que ser calculada primeiro. O gradiente? O gradiente. A primeira coisa que eu tenho que fazer é cálculo do gradiente de f. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. E quem é o gradiente de f? Derivada, a parcial de f em relação a x na direção y, parcial de f em relação a y na direção j, e a parcial de f em relação a v, não k, na direção k. Certo? Então, para poder fazer esse cálculo, eu preciso das parciais. Parcial em relação a x. Quando eu olho para essa função aqui, que depende de x, então, aqui tem derivada. A derivada disso vai ficar 1 sobre xy vezes a derivada de xy em relação a x, que vai dar y. Mais essa aqui dá zero, vou deixar bem indicado, zero, mas a derivada disso aqui em relação a x vai ser 1 sobre xz vezes a parcial disso em relação a x, que é z. Ou seja, isso aqui está dando y, não, desculpa, esse y com esse y cancela, isso aqui sobra 1 sobre x, esse z com esse z cancela, sobra 1 sobre x, no fim das contas isso aqui dá, acertei? Chupa essa manga. F e y. É tudo igual, vai dar quanto? 2 sobre y. Vai dar 2 sobre y, certo? Eu vou só adiantar o passo aqui, depois eu escrevo isso aqui para ficar bonitinho, mas isso aqui vai dar... Eu já vou avisar. Se isso aqui aparecer na sua prova, eu vou descontar ponto de você, tá? Você fez na aula. Tá gravado. Eu falei, então assiste o vídeo até o final que você vai ver que tá falando que você vai tomar zero. Tá bom? Não adianta você pegar um print da tela e falar assim, aqui, professor, você fez na aula. Isso. Isso. E esse aqui, dá quanto? 2 sobre z. 2 sobre z. Tá?
significa que o gradiente de f vai ser 2 sobre x na direção y, mais 2 sobre y na direção j, mais 2 sobre z na direção k. Ok? O que ele quer? Ele quer a direção onde a função cresce mais rápido. A direção onde ela cresce mais rápido é na direção de qual vetor? Quem é o vetor que me dá a direção onde cresce mais rápido? O gradiente. O gradiente, certo? Então, qual é o segundo passo que eu tenho que fazer aqui? Aplicar no ponto? Hã? Aplicar no ponto? Aplicar o ponto. Porque o vetor gradiente, ele me dá em geral, a menos que ele seja constante, mas em geral ele me dá uma função vetorial que depende do ponto onde ele está, certo? Por isso que a gente estudou função vetorial lá atrás. Isso aqui nada mais é do que uma função vetorial daquelas. Para cada ponto, ele vai me dar um vetor que aponta para algum lugar. Então, mudou o ponto, o vetor muda de posição, porque naquele ponto, o vetor gradiente vai sempre apontar para a direção onde a função cresce mais rápido. Então, eu preciso saber quanto vale o gradiente no ponto onde eu quero saber para que lado a função cresce mais rápido. Então, quanto é que vale P0? Esse número chato. 1, certo? Cuidado, cuidado. Tem muita gente que faz a conta certa, aí na hora de aplicar o gradiente, aplica na função. Às vezes eu nem gosto de contar os erros, porque aí o cara parece que faz questão de fazer. Ah, então eu vou fazer assim. Tá? Cuidado. Né? O cara pega esse como ele olha lá, ele pega, aí aplica aqui, ó. Não é na função, é no gradiente. Isso aqui vai ser, ó, 2 sobre 1 na direção J e 2 sobre 1. Por que eu estou fazendo isso desse jeito? Só para deixar indicado o que é que eu preciso fazer. É óbvio que o 1 no gradiente vai dar o vetor 2 2 2, certo? Mas esse passo, ele ajuda a entender o processo. O que está acontecendo, tá? Então, o resultado disso vai ser 2i. Não vai caber. Deixa eu pôr mais para baixo. Coube. Tudo bem? Vamos lá. Vou usar isso aqui. Tem que estar na sua... Isso aqui também.
cálculo do gradiente? Meio. Esse cara é 0,4. Tá bom? Até aqui? Agora, quem é a direção que o exercício pede? Que direção é essa? Hã? Quem é U? O gradiente em P0 sobre o módulo dele. Obrigado. É isso que eu estou procurando. Então, eu preciso calcular esse módulo, certo? Isso aqui vai ser... Quanto que tinha dado para a gente mesmo? 222, né? 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. 4, 8, raiz de 12, é isso? Se quiser, isso aqui ainda vira 2 raiz de 3, certo? Essa parte aqui não precisa, mas pode ser feito. Então, quem é o? O vai ser 2 sobre 2 raiz de 3 na direção I, mais a mesma coisa na direção J e K, certo? Esse aqui, na prova, eu coloquei lá, não use números decimais, né? Deixa tudo em forma de fração, não foi? Eu coloquei. Teve um negócio, né? Eu lembro que teve um exercício que deu. Eu não lembro se era 6 sobre 2, 6 sobre 3, ou 2 sobre 6. Era alguma coisa assim. Acho que ou era isso e tinha uma raiz aqui. Ou era isso. É um desses quatro. Aí teve gente que escreveu assim, e deixou o 6 e o 2. É fração, mas quando é simplificável, não tem problema, não pode simplificar, tá? O ruim é quando você começa a colocar números decimais, porque aí cada um usa uma aproximação diferente, um põe mais caro, outro põe menos. Para a prova, isso é um inferno. Eu já demoro para corrigir do outro jeito. Então, ó, esses dois aqui pode cancelar, certo? A raiz, colocar a raiz em cima, isso não faz, para mim, não faz muita diferença. Tá?
Então, essa aqui, ó, é a direção onde F cresce mais rápido. De todas as direções que ela cresce, essa é a que ela cresce mais rápido. E a direção que cresce mais, decresce mais rápido? É o inverso que dá que cresce mais rápido, professor. Inverso? Professor, Ui. mas precisava, tipo, deixar em unitário? Porque, tipo, eu usei a resposta, o 2i, 2j e 2k. Também, Como, também pode. Ele aponta para a direção que cresce mais rápido. então também tá certo. Tá. Beleza, então. Inverso não, professor, é oposto. Oposto. Oposto, sim. Aqui decresce mais rápido é menos U, certo? Ou seja, é essa direção aqui. Tudo bem? Você pode deixar tanto em função do próprio gradiente, você pode dizer que a direção que cresce mais rápido, você pode dizer que é o gradiente de f no P0, e dizer lá quanto que ele vale, no nosso caso aí 2, 2, 2. Então, essa aqui é a que cresce mais rápido. E a que decresce mais rápido, você vai dizer que é menos o gradiente. Como o exercício pede para calcular a derivada na direção, então não tem jeito, tem que. Esse cálculo não vai escapar dele. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Essas duas direções, acho que eu fiz isso para as duas direções. É. Não, mas pode. Que eu preciso. Vamos lá. Essas duas direções valem. Deixa eu ver se eu estou com 0,6. As duas, tá? 0,3 cada uma. Você acertou uma, errou uma e. Tudo bem? Depois, o que falta fazer agora? A derivada direcional. Só que agora, presta bem atenção, você pode fazer essa conta de dois jeitos. De um jeito mais ortodoxo, que é, você pode simplesmente usar a fórmula, certo? Essa derivada é o gradiente de f no ponto P0 escalar o vetor U. Ou você pode observar que quando o U é
na direção do gradiente, certo? Quando a minha derivada, o meu vetor U, é na direção do gradiente, o que acontece? O θ entre o gradiente e esse vetor é zero, porque os dois estão na mesma direção. Consequentemente, o cosseno disso é 1. Então, a derivada que eu vou calcular no ponto P0, que é esse produto escalar, eu posso observar o seguinte: o produto escalar é o módulo do gradiente vezes o módulo de U vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1, o módulo de U também é 1, porque esse vetor é unitário. Então, no frigir dos ovos, a derivada na direção do gradiente é o próprio módulo do gradiente, que a gente já calculou, que deu 2 raiz de 3, certo? Vocês entenderam o que eu falei? Não? Tem umas caras aí que ou travou ou não entendeu. Eu acho que eu entendi. Comentários, perguntas. Não, eu tinha ficado meio confusa, mas agora fez sentido. Veja só, eu vou fazer a mesma conta usando a fórmula em si. Deixa eu aproveitar um pouco disso aqui. Peraí, fazer isso aqui. Tira isso aqui. Então, ó, usando a fórmula, o gradiente, então, isso aqui vai ser 2, 2, 2, certo? Esse cara aqui. O vetor U, ele é 1 sobre a raiz de 3, 1 sobre a raiz de 3. Não é isso? Isso aqui vai dar 2 sobre a raiz de 3, mais 2 sobre a raiz de 3, mais 2 sobre a raiz de 3. Que dá 6 sobre a raiz de 3. Tá certo isso? Se você jogar essa raiz para cima, você vai ter, você multiplica aqui por raiz de 3, multiplica aqui por raiz de 3, você vai ter 6 raiz de 3 sobre 3, que dá 2 raiz de 3, que é o módulo do gradiente. A conta vai ser sempre essa. Tá? Você pode fazer a conta assim, você não precisa. Tá? Você pode fazer assim, com as devidas justificativas. Claro. Tudo bem até aqui? Então, essa é a derivada na direção do gradiente. Quanto é que dá a derivada na direção oposta?
Menos 6 sobre a raiz de 3. Vai ser menos o módulo do gradiente, certo? Por quê? Porque o ângulo entre o gradiente da função no ponto P0 e o vetor menos u, esse ângulo é π, não é zero. Consequentemente, o cosseno desse ângulo é menos 1. Então, o que antes aqui dava 1, agora está dando menos 1. Então, aqui nessa conta vai aparecer esse menos aqui. Tudo bem? Valores. São os últimos que estão faltando, né? Esse e esse. Se eu não errei nas contas, deu 2. Não, não deu 2. Espera aí. 4, 8. Nossa, deu 2,5? Ah, é porque as questões sempre davam 2,5, né? As outras, né? Eu fiz a conta aqui para dar 2,5, mas tinha que dar 2, né? Ai, caramba. É vício das outras listas agora. Eu não errei na conta, eu errei no valor final que eu tinha que dar, entendeu? Eu fiz a conta para dar 2,5. Essa foi a... Peraí. Tem que tirar 5 décimos. Tira 1 décimo de cada uma dessas. Aí, lá atrás, deixa eu achar aqui agora. Esses 6 aqui, que é 0,3 cada um, esses aqui ficam como 0,3. Os outros, vocês tiram 1 décimo cada um de novo. Professor, mas acho que tinha dado 2,1, não 2,5. Ah, tá, porque... Peraí. Porque como eu fiz exercício, fiz outro exercício, eu tinha feito outra nomenclatura aqui, peraí. Sim, é porque é o gradiente no P0. É isso mesmo. É isso aí, não tem isso aqui, tá? Isso aqui é 0,6, então calma lá. Acho que pode ficar... Isso, deixa aqueles lá então como 0,3, sorry. E vamos mudar só esse aqui, ó. São 5 valores, cada um deles vale 0,4. É isso? Não, não, esquece. 0,4, 0,4, 0,6, 0,3, 0,3. Isso. Beleza? 0,4, 0,4. Aí depois... Esse aqui vale 0,6. E aqui 0,3 cada um.
Volta para o 03. Sorry. É que no exercício que eu fiz, eu tinha dado valor a mais para uma etapa que eu não fiz agora. Por isso que deu essa confusão. Beleza? Muito bem. Então, ó, se tudo correr bem, semana que vem a gente faz aula normal. A lista, eu vou fazer aula. A próxima aula é sobre acho que é máximos e mínimos. A matéria já está acabando, né? Deixa eu só olhar aqui a programação. Isso, máximos e mínimos. A gente só falta falar de máximos e mínimos e multiplicadores de Lagrange. Tá bom? Então, semana que vem a gente fala sobre isso. Máximos e mínimos. E se Deus quiser, segunda-feira tem notas de prova. Tá bom? É isso aí. Obrigado pela. Ah, deixa eu. Peraí. Espera um pouquinho.